Ficamos agora então com a doutora Lúcia Monteiro para abordar o tema a carga emocional no cuidado oncológico, sinais de burnout e desgaste emocional. Então, bom dia. Começo por felicitar a organização e particularmente o Enfermeiro Carlos Pires por este grande sucesso deste simpósio Cuidar em Oncologia e agradecer o convite para falar de burnout nos profissionais. Fazer o meu melhor, tentar introduzir brevemente o conceito, burnout, as dimensões clássicas, os instrumentos de medida habituais e validados em português. Vou-vos trazer essencialmente dados estatísticos e recomendações e toda a teoria de burnout e prática tirada de literatura americana, Estados Unidos e anglo-saxónica. Estados Unidos, desde há mais de 30 anos que reconhecem o burnout nos profissionais de saúde como um problema identificado e introduziram programas em quase todas as unidades de saúde de prevenção, de detecção e prevenção. Portanto, como vão ver, os dados em Portugal são escassos e muito pobres e, portanto, penso que vamos usar o melhor. Naturalmente, sendo nós um país com tão poucos recursos e tantas dificuldades, os nossos dados ou são iguais ou são piores, penso eu. Portanto, depois vou-vos tentar introduzir o que encontrei em termos de dados para profissionais de oncologia em Portugal, que são muito poucos, e as experiências que fizemos aqui no IPO, para o bem e para o mal, em termos de burnout. Então, o síndrome de burnout é um estado de exaustão física e psíquica, habitualmente resultante de um distresse prolongado e negligenciado. Portanto, a pessoa está em distresse e não repara e não toma medidas. Portanto, é um quadro prolongado relacionado com a atividade profissional. E tem a ver geralmente com excesso de trabalho, expectativas desadequadas entre o que o profissional espera e o que encontra a nível do sistema, falta de controle nas decisões, conflito ou com as FIAs ou entre pares. Portanto, isto habitualmente são os fatores que estão relacionados com o aparecimento de burnout. As dimensões clássicas, a exaustão emocional, que é um sentimento persistente de fadiga, de cansaço, de falta de energia, o ceticismo ou despersonalização, em inglês o termo é cinicismo, que não se deve traduzir por cinismo, não é cinismo, é distanciamento. Despersonalização, distanciamento emocional, quer das funções, quer dos colegas, da equipa, desmotivação. E baixo rendimento, portanto, a pessoa começa de facto a trabalhar mal, sabe que está a trabalhar mal e, portanto, começa a ficar insatisfeito e a sentir falta de realização profissional. O problema do burnout é um problema profissional, começa por ser na profissão e, portanto, é aí que deve ser detectado e prevenido, intervencionado imediatamente, mas se assim não for, tem um problema de contágio. Contágio para a equipa, portanto, um elemento em burnout que está distanciado, que está pessimista, que está contra, despiu a camisola, digamos, vai contagiar o resto da equipa. Portanto, podemos ter uma equipa quase toda em burnout, aliás, como vamos ver no fim. E pode contagiar outros sistemas, o sistema pessoal, o sistema familiar, e, portanto, tornar-se um problema grave em termos de disfunção e em termos de saúde do próprio profissional. Estes são o síndrome de burnout, portanto, atenção, se sinalizarem isto em vocês próprios ou em colegas, atenção, temos que intervir. Fadiga persistente, insónia, irritabilidade, humor disfórico, descontrole de impulso, portanto, as pessoas estão irritadas, estão reativas, berram, partem coisas, mandam com coisas, batem com portas, é isto. Há depois o impacto a nível da saúde global, com tendência a dores, essas são típicas, as cefaleias, as lombalgias, as dores osteoarticulares, portanto temos pessoas a ir aos serviços de saúde ocupacional, aos seus médicos, etc. Consumos patológicos está claramente identificado com o burnout, o aumento dos consumos de álcool, de cannabis e de benzodiazepinas, porque somos profissionais de saúde e temos acesso. Depois, impacto mais grave, portanto, o impacto a nível da saúde mental, há uma grande, como vamos ver, prevalência de depressão, abuso de substâncias e de doenças somáticas. Como disse, é um distresse prolongado e, portanto, pode e vai influenciar a imunidade e, portanto, pode ser um trigger para doenças latentes ou saídas de doenças crónicas que as pessoas já têm.
E, portanto, como já disse, pode haver depois de contágio em termos da equipe e em termos da família, portanto, tornar-se um problema global. Porque em oncologia? Em oncologia, claramente, há prevalências de burnout acima da média das outras unidades de saúde, das outras especialidades. E porquê? Porque estamos a comunicar mais notícias todos os dias, porque estamos expostos ao sofrimento de pacientes e familiares. Atenção aqui que estamos expostos numa relação prolongada, numa relação íntima. Por exemplo, os colegas dos cuidados intensivos também lidam com o sofrimento, com doença grave, com morte permanente, mas a relação com os doentes é muito breve, é muito momentânea, tanto com os doentes como com as famílias, o que não é o nosso caso. Nós acompanhamos os doentes anos, meses, e portanto há uma ligação íntima. Portanto, o luto é muito mais complexo e muito mais doloroso. Portanto, contacto frequente com a morte, lutos crónicos, lutos sobrepostos, este é um fator universal, sobretudo a nível do burnout na enfermagem, e dilemas éticos cada vez mais frequentes em termos de consentimentos informados, decisões de fim de vida, problemas judiciais, etc. Depois é muito apontado também a parte organizativa, sobrecarga laboral, sobrecarga de trabalho, horas de trabalho, déficit de recursos humanos, como todos sabemos, sobrecarga de trabalho administrativo, e, sobretudo nos mais novos, falta de reconhecimento profissional, má remuneração, problemas que nós sabemos. Estes são alguns dos artigos que consultei e que estão acessíveis, e, portanto, se quiserem, depois passo esta bibliografia. Portanto, há imensa publicação com estudos robustos, com centenas, milhares de profissionais. Portanto, o que eu vou dizer vem um bocadinho daqui. Estes são os instrumentos mais comuns, sobretudo os dois primeiros, o Malak Burnout Inventory e o Copenhagen Burnout Inventory, são as escalas mais usadas, traduzidas e validadas para português, portanto, descarregáveis na internet, portanto, façam favor de usar nas vossas unidades para detectar precocemente burnout. Estes eu não conhecia, não sou com eles, mas achei interessante este Single Item Screen, que detecta tem 85% de sensibilidade para burnout grave nos oncologistas. E é apenas uma pergunta, sim ou não? I feel burnout? Yes or no? Portanto, ok, agora alguns dados, vou falar de médicos e falar de enfermeiros, não vou falar de outros profissionais de oncologia que também existem naturalmente e que são... Por acaso vou falar mais no exemplo aqui no IPO, dos assistentes técnicos, assistentes operacionais, mas estes dados são essencialmente para enfermeiros e médicos. Médicos oncologistas, tudo o que vou dizer agora tem a ver com oncologia. 35% a 45% de exaustão profissional, esta é a dimensão mais frequente, é aquela que é sempre mais grave, está sempre mais salientada nas pessoas em burnout. 30% a 40% de despersonalização ou de baixa realização profissional. São números imensos. E os fatores causais são aqueles que já falámos, portanto, o destresse moral, decisões complexas de vida, a elevada mortalidade de doentes, com os quais temos uma relação íntima e prolongada, já disse, e sobrecarga de funções. Portanto, isto tem muito convosco também, número de doentes a cargo e tarefas administrativas, carga horária, sobreposição de turnos, etc. E trago aqui alguns dados que eu achei interessante, portanto, todos os fatores de variabilidade, os recursos financeiros, portanto, estes grandes surveys, com 2.000 e tal médicos internacionais, portanto, os países com menos recursos têm prevalências de burnout superiores, o que é óbvio, não é? Porque os profissionais têm dificuldade, não só são pior remunerados, como têm mais dificuldades na sua formação e na sua progressão de carreira. Nos Estados Unidos são muito assinalados a prescrição de medicamentos que depois não são aceitos pelos seguros e, portanto, os doentes não são tão bem tratados e, portanto, isto é um fator de injúria moral ou de burnout para os médicos. Eu penso que aqui, enfim, no Sistema Nacional de Saúde não temos ainda isso, mas se calhar nos privados começamos a ter, portanto, equipas de oncologia que acabam depois por dar alta aos doentes e transferir os doentes para o IPO, porque os seguros, porque acabou o budget dos seguros e, portanto, não podem continuar a tratar os doentes. As especialidades também são fatores de risco, é interessante, os oncologistas pediátricos têm os índices mais elevados de burnout, enquanto os cirurgiões têm os níveis menores de burnout. E eu acho que isso é a nossa experiência. Aqui os nossos cirurgiões são os médicos que têm mais satisfação profissional, que têm mais distanciamento, e se calhar é protetor, e portanto
têm menos burnout, em geral. E os internos são os mais desprotegidos, quer nos Estados Unidos, quer aqui, queixando-se sempre de falta de supervisão e de apoio. Enfermeiros, prevalências sempre superiores à dos médicos. Então, isto é um dado persistente e consistente em todos os estudos. Portanto, os enfermeiros têm níveis de burnout mais elevados que os médicos em oncologia. 50% a 67% de exaustão emocional é a dimensão mais frequente também na enfermagem. Eu trago-vos aqui alguns dados que depois vocês vão confirmar ou não, porque não sei bem qual é os nossos rácios aqui, mas isto é americano e consistente, em vários estudos. Portanto, fatores causais de burnout, número de doentes a cargo, a frequência de mortes, o trabalho por turnos e queixas de limitada autonomia e de participação na definição do plano terapêutico. Número de doentes a cargo. Enfermeiros com mais de 6 doentes a cargo por turno têm um risco de burnout 2 a 3 vezes superiores aos outros. Mais de 5 mortes por mês, mais 55% de exaustão emocional. Trabalhos por turnos, mais 19% de despersonalização e distanciamento. Okay? Eu achei isto interessante, não sei se é a vossa experiência, provavelmente sim. Portanto, novamente, desculpa, este está em inglês, portanto, rácio enfermeiro por doente, acima de 1 para 5, portanto, um enfermeiro para mais de 5 doentes ou mais, tem uma prevalência de burnout 34% superiores. Enfermeiros que trabalham em unidades de paliativos ou de doentes com doença avançada e, portanto, com prevalência de delírio e de dor descontrolada, têm mais burnout, obviamente. E, portanto, tem uma saturação. Portanto, queixam-se de distanciamento vistos, já não conseguem, é uma persistência. Portanto, sintomas refratários e persistentes. E, portanto, há a sinalização da necessidade de fazer debriefing, portanto, reuniões de partilha emocional, de libertação emocional a seguir a morte, sobretudo de alguns doentes que afetam toda a equipa. E, portanto, embora isto seja sinalizado por 78% dos enfermeiros, apenas muito poucas unidades os implementam. Eu não sei aqui no IPO como é que fazem, penso que também não fazem, mas deviam fazer isto. Portanto, o Serviço de Psiquiatria está sempre disponível para participar, se for preciso. Vulnerabilidades pessoais também são importantes, não é? Portanto, eu não disse, mas o burnout resulta essencialmente do balanço entre estratégias organizativas, sistémicas da instituição e estratégias pessoais de defesa e de resiliência. As vulnerabilidades, portanto, há questões pessoais que são também incontornáveis, portanto, os profissionais jovens, quer médicos, quer enfermeiros, têm mais burnout, portanto, estão menos preparados, têm menos treino de resiliência. Traços de personalidade, isto é sinalizado sobretudo nos médicos, mas se calhar nos enfermeiros eu acho que também, não é? Traços de perfeccionismo, de narcisismo, de competitividade, são pessoas mais afetadas com burnout. Portanto, têm menos flexibilidade, menos capacidade de adaptação e de coping com as circunstâncias da equipa. O que é importante é que os programas de treino, de gestão de stress e de resiliência previnem muito este burnout. E mesmo nos Estados Unidos, apenas 18% dos centros de oncologia integram e aplicam este treino de uma forma sistemática e regular. Okay. Este já também aqui alguns em inglês, peço desculpa, mas este slide eu achei importante trazer, estes dados, porque mostram o que é que sucede quando os profissionais estão em burnout. Nós temos equipas todas em burnout. Okay? Mas não é preciso ter os elementos todos, basta ter alguns enfermeiros, alguns médicos em burnout e isto começa a aparecer. Então o que é que começa a aparecer? A nível da enfermagem, mais de 19% de erro na administração de medicamentos. Portanto, são erros por fadiga, por exaustão. Médicos em burn, portanto, médicos exaustos, em burnout, prescrevem mais 15% de exames complementares, de exames inúteis, apenas porque estão a trabalhar mal. E há mais 27% de readmissões, com menos de 30 dias, por exaustão. As pessoas não conseguem fazer nada e voltam a internar os doentes. Portanto, isto nos Estados Unidos está tudo sinalizado e contabilizado, porque isto afeta os recursos financeiros das equipas. Não é? Portanto, profissionais em burnout custam mais, trabalham pior e custam mais à instituição. E depois temos aqui uns números.
que diz assim, portanto, nestas unidades em burnout, estamos a falar de unidades de oncologia, há mais de 23% de turnover de contratações de enfermeiros. Eu acho que isto também é a nossa experiência aqui no IPO. Grande turnover de profissionais, particularmente de enfermagem, prejudica os cuidados dos doentes, naturalmente, prejudica a dinâmica das equipas e custa dinheiro. E nos Estados Unidos está contabilizado. Portanto, estas instituições gastam $88.000 por substituição. Tem que fazer treino, porque tem que fazer contratação, etc. E interessante, porque eu acho que nós também vamos ter esta estatística, uma previsão para 2030, uma redução de 17% nas forças de trabalho em oncologia. O total dos profissionais, de médicos, enfermeiros e outros, a trabalhar em oncologia, precisamente pela prevalência persistente de burnout e a falta de investimento nas equipas, e pela saída, as mudanças, a saída para outras instituições e outras especialidades. Impacto na saúde individual dos profissionais. Mais 33% de risco de depressão, portanto, 1/3 das pessoas, se não são intervencionadas, acabam por evoluir mal em termos de doença mental e, sobretudo, depressiva. Abuso de substâncias, já foi dito, né? Sobretudo de alcoolismo, abuso de medicamentos prescritos, uso de benzodiazepinas, e riscos cardiovasculares. Atenção ao impacto a nível da hipertensão, a nível cardiovascular, deste síndrome, tudo porque é prolongado, pode durar anos. Ok, eu vou falar sobretudo de estratégias organizativas. Penso que as minhas colegas de mesa falaram depois de estratégias emocionais e individuais e, portanto, vou-me ficar por aquilo que me pareceu interessante, porque gostaria muito que trabalhássemos melhor aqui no IPO e nas instituições onde todos os nossos participantes. Portanto, o que é recomendado sempre? Isto é universal e, portanto, é americano e inglês, mas é também português. Simplificar os registros e os procedimentos administrativos, portanto, reduzir o low value work, trabalho inútil. Eu penso que vocês, enfermeiros, pelo menos durante uma época, tiveram imenso trabalho, de excesso de registros e de bilhetes, de forms, para nós também, mas eu acho que já estamos mais adaptados. Reestruturar as equipas, portanto, procurar mais eficiência, portanto, atenção à distribuição de tarefas, evitar desigualdades, evitar sobrecargas, repor-se da interajuda e da colaboração. Isto tem muito a ver com as FIAs de enfermagem, as FIAs de serviços. Promover uma conciliação, portanto, o que eu chamo Work-Life Integration. Eu penso que melhorámos muito com a pandemia, menos aqui no IPO, mas, portanto, introduziu-se muitos horários flexíveis, trabalhos remoto ou híbrido, teleconsultas, triagens telefónicas, portanto, tudo isto foi implementado, embora aqui com muita rigidez, penso eu. Isto é a minha opinião pessoal, sobretudo a nível do trabalho remoto, que foi interditado para os médicos. Promover a saúde psicológica das equipas, isto é muito difícil. As pessoas falarem abertamente, queixarem-se abertamente daquilo que acham que está mal no seu serviço, darem sugestões de melhoria, mas isto deve ser implementado pelas FIAs e, portanto, promove a saúde psicológica da equipa. Identificar os stressors individuais, portanto, termos os chefes e os colegas terem atenção se um profissional começa a dar sinais de exaustão, de depressão, portanto, sinalizar e tentar ajudar. Depois podemos falar sobre isso. E promover o sentido de comunidade, isto é da administração e de toda a cultura da instituição, portanto, haver um sentido de pertença e de orgulho. Essa é uma instituição. Eu penso que isso continuamos a ter, mas menos aqui. Estratégias de intervenção individual, eu não me vou esticar aqui, mas, portanto, programas de treino e formação, sobretudo em estratégias de comunicação, portanto, sobretudo para os mais novos, saber dar más notícias, saber lidar com o sofrimento, com a dor, gestão de stress e resiliência, portanto, treino persistente. Eu não sei bem qual é a qualidade dos nossos cursos aqui do Centro de Formação. Não sei se alguém já participou, às vezes nem sequer tem o formador identificado, mas penso que estamos melhor. Promoção do bem-estar, portanto, estilos de vida, condição física, relaxamento, hobbies, autocuidados, portanto, isto é da responsabilidade de cada profissional, mas também deve ser implementado pela instituição dentro do possível. Vamos ver como o nosso Serviço de Medicina Ocupacional fez sugestões aos CA sobre isto.
Reuniões de partilha emocional, isto é muito para os chefes, sobretudo chefias de enfermagem, produzir estas reuniões nos serviços, dentro do horário, não é extra, como uma rotina, para que os enfermeiros ou a equipa multidisciplinar possa partilhar o seu desconforto, o seu sofrimento, a sua exaustão. Isto ajuda, é catártico e ajuda não só a promover o espírito de equipa, mas a promover a saúde e a estabilidade profissional. A ESMO faz recomendações muito holísticas para visando a redução de burnout e a melhoria do bem-estar e a saúde dos profissionais da oncologia. Portanto, recomenda programas de treino e formação profissional, novamente, já vimos, sobretudo de diferenciação na carreira, portanto, promover as carreiras, a própria instituição, patrocinar, pagar, facilitar cursos de formação, mestrados, doutoramentos, etc. Fora da instituição ou dentro, mas sobretudo fora, não é? São melhores. Investimento nos serviços de medicina ocupacional, atenção a isto, é muito importante, nós temos aqui um serviço de medicina ocupacional neste momento muito deficiente, porque não há contratação. E é fundamental para velar pela saúde dos profissionais ter um serviço de medicina ocupacional com os profissionais suficientes e que possam intervir nos serviços, possam estar disponíveis. Okay? E advocacy, portanto, a própria instituição aderir a causas, a políticas de melhoria das condições de trabalho. E, portanto, para terminar esta parte, para prevenir é preciso uma cultura organizacional que promova a eficiência, a segurança, a qualidade do trabalho, que tenha atenção à saúde mental dos seus profissionais, estratégias individuais, treino de resiliência e gestão de stress, fazer o screening regular do bem-estar, também dos problemas, portanto, implementar programas de screening de burnout regular, não é intervenção. É o sinal. Vou precisar de mais tempo, se me derem um bocadinho mais. Finalizar portanto, sintomas precoces de burnout e intervir. Okay? E, portanto, fazer intervenções desenhadas para cada problema. Ok, então eu vou passar. Isto eram coisas de órgãos médicos. Vou passar aqui às nossas experiências de IPO. Portanto, não temos, como sabem, não temos screening regular de burnout, infelizmente, mas podemos implementar. Mas tivemos aqui algumas intervenções. Uma delas eu posso falar, agora já não tenho muito tempo, para falar em detalhe, porque participámos, e outras foi uma cedência, uma gentileza da doutora Mariana Frazão, com quem falei, que me disse, de facto, não estaria para moderar, mas que me cedeu os seus relatórios das intervenções do Serviço de Saúde Ocupacional em equipas em burnout nos últimos 2, 3 anos, mas que eu vou usar muito, muito brevemente, porque não são meus dados e, portanto... Ok, isto, portanto, foi uma intervenção que fizemos em 2017, 2018, quando as assistentes técnicas em front office entraram em burnout. E, portanto, foi um trabalho hercúleo fantástico de criatividade e de empenho de 3 serviços, portanto, a gestão de doentes, o Serviço de Psiquiatria e o Serviço de Saúde Ocupacional. Portanto, inventámos uma intervenção. Isto foi quando se estava a introduzir o sonho e o scheduling e todos os sistemas informáticos. E, portanto, elas estavam... Portanto, o que é que aconteceu? Começámos a notar, não só na psiquiatria, muito mais consultas dos profissionais em depressão e a pedir baixas, e no Serviço de Saúde Ocupacional também. Portanto, isso foi percebido pela gestão de doença e foi pedido que fizéssemos qualquer coisa para ajudar estas pessoas, geralmente as mulheres, não só, e a fixá-las no IPO, porque elas estavam a sair, estavam a pedir a despedir-se. E então fizemos um trabalho de avaliação das condições ergonómicas de trabalho, isto foi o Serviço de Saúde Ocupacional, portanto foi a todos os serviços perceber quais eram as condições de trabalho que eram péssimas. Portanto, estamos a falar de cortinados, de janelas, de abelhas, de ar-condicionado, de cadeiras, de teclados. Portanto, tudo isto foi melhorado depois desta intervenção, muito melhorado. Sim, muito. Fizemos depois workshops com todos os assistentes, com todas estas assistentes técnicas, no mês de agosto. Foram 5 workshops, 3 horas cada um, foram moderados por mim e pela Sara Pardal, que era interna de medicina ocupacional na altura. E, portanto, foi um trabalho em que usámos estratégias de
de empowerment e de partilha emocional, portanto eram grupos em que as pessoas se apresentavam, onde é que estavam a trabalhar, diziam o serviço, diziam os seus problemas, o que é que estavam mal, e depois fazíamos grupos, trabalhavam em grupo, sobre que estratégias é que propunham os próprios assistentes para melhorar as suas condições de trabalho. Estes dados, e passámos escalas também de burnout, estes dados foram todos reunidos, trabalhados em termos estatísticos, foram apresentados ao CA, e portanto houve grandes melhorias. Desculpem, vou passar isto a correr, não é? Isto são os indicadores de burnout, como veem nesta altura, portanto, exaustão emocional 60% no ALAC, 78% na Copenhaga, portanto, elevados níveis de burnout e de exaustão emocional nestas pessoas. E, portanto, estes foram os problemas que elas identificaram, quer nos equipamentos, sistemas informáticos, mas também no relacionamento interpessoal com as FIAs, com os médicos. Na altura havia as taxas moderadoras, que era um grande problema, porque elas tinham que receber o dinheiro. Isto, portanto, eu vou passar isto para não gostar de coisas animadas. E, portanto, só para termos uma ideia do que é que se conseguiu fazer ao longo do tempo, não é? Portanto, melhorar as condições ergonómicas, já disse, contratar mais assistentes técnicos, mais 26, acabou por ser autorizado em 2018. Portanto, houve treino e levantamento das necessidades informáticas, houve uma fusão entre o sonho e o schedule, facilitando o trabalho, e, portanto, foram introduzidos aquilo que hoje é banal, mas na altura não existia, eram os ecrãs informativos, as senhas, eram tudo assistentes que e tivemos a pandemia pelo meio, portanto, este hospital melhorou, este nível melhorou imenso nos últimos 6 anos. O técnico informático de apoio disponível também temos. E algumas rotinas das coordenadoras de visitar os serviços e de falar com as assistentes que não as deixar desamparadas. Isto resultou deste trabalho, portanto, com muito sucesso. É para perceberem como uma intervenção desenhada para uma equipa, para um grupo final, pode ter sucesso. Depois houve uma reunião neste anfiteatro com elas todas, e foi uma reunião para todos os profissionais do IPO e com o CA presente, em que foi feito um elogio público a estas pessoas, foram apresentadas as sugestões e o programa de implementação das estratégias. Muito bom, porque elas sentiram-se reconhecidas e valorizadas. Eu vou passar isto, foram duas intervenções que o Serviço de Medicina Ocupacional fez em 2 serviços, que eu não vou dizer quais são, obviamente, entre 2022 e 2024, só para perceberem como é que as pessoas se sentiam e os níveis de burnout. O serviço, portanto, foi uma avaliação multidisciplinar, os vários profissionais da equipe. Este é outro, portanto, veem como há serviços onde as pessoas se sentem muito mal, trabalham muito mal e estão em grande sofrimento. Portanto, o Serviço de Saúde Ocupacional foi chamado para intervir. E isto são os últimos slides, vou só para perceberem destas intervenções e do nosso conhecimento na clínica, não é? Também de ouvir os profissionais nas consultas de medicina ocupacional, as propostas que o Serviço de Medicina Ocupacional fez ao CA nos últimos 2, 3 anos. Umas foram implementadas, a maioria não, vão ver. É só para perceberem que nós sabemos tudo, temos tudo, podíamos estar a trabalhar melhor, espero que sim. Então, o que é que contratação de psicólogo para o serviço ocupacional foi aprovado. Temos neste momento um psicólogo a trabalhar para fazer apoio individual aos profissionais, mas deixou de poder ir aos serviços fazer a intervenção que estava planeada. Parceria com a Faculdade de Motricidade Humana para introduzir atividades de ginástica laboral no IPO, isto patrocinado pela instituição, ok? Aulas de yoga, pilates, alongamento, portanto aqui num espaço que se teria que inventar. Promover atividades esportivas, corridas, programas desportivos, criar uma equipa do IPO, de futebol, ou de rugby, ou de basquete, o que fosse, não é? Isto multidisciplinar, portanto, para criar laços entre as pessoas, sentir que se trabalha numa instituição onde estamos todos unidos. Parceria com parceria com ginásios perto, que o IPO poderia ter desconto. Há imensas empresas onde os profissionais têm descontos. Eu estou sempre a perguntar, eu trabalho no IPO, não existe nada. Ok. Cursos de formação específica, sobretudo para liderança, gestão de stress e gestão de conflitos. Eu fiz um curso patrocinado pelo IPO, mas acho que não teve nada a ver com isto. Foi em 2015, foi na Universidade Católica, sobre liderança, foi excelente.
Portanto, eu penso que é este tipo de cursos que o IPO tem que proporcionar às FIAs, para que se trabalhe melhor e para que trabalhem melhor com as suas equipas. E depois, portanto, reuniões, equipas multidisciplinares e monitorização contínua dos sinais de burnout. E isto não fazemos e temos de passar a fazer. Nada disto foi aprovado, mas foi proposto. Pop-ups, portanto, aparecerem enquanto estamos a trabalhar, com mensagens positivas ou sinalizações para se fazer pausas, para se fazer estiramentos, alongamentos, para prevenir a exaustão física. Criar um espaço de lounge para os profissionais. Sinalizar o dia de aniversário do profissional, como existem muitos hospitais, o IPO não dá o dia, e haver uma festa anual, portanto, atividades de team building. Isto é recomendadíssimo em todas as instituições, como sabem, as empresas promovem muito isto, e não promovem porque querem gastar dinheiro, promovem porque é útil, porque as pessoas sentem-se reconhecidas, sentem-se valorizadas e aderem ao projeto da instituição. E pronto, este é o último slide. Eu penso que já disse muito, já temos aqui muito material para falar e, portanto, estas são as medidas recomendadas. Desculpem, estimo no tempo. Muito obrigada.